Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, amém? Marcos 5, 21 a 24, nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus, e depois, mesmo texto do capítulo 5, do 35 a 43, eu quero fazer essa leitura, para que nós possamos trazer a Palavra do Senhor. Eu vou fazer um comentário antes, que o tema da minha palavra é tenha esperança. E eu escrevi esse esboço de mensagem porque a gente tem que passar o esboço da mensagem para o estudo da célula. Então, mesmo que a mensagem esteja no coração, na mente, a gente tem que colocar no papel para que você possa ter o estudo na quarta-feira, na quinta-feira, na célula. Então, eu passei por Renan na quarta-feira. E depois da quarta-feira aconteceu tanta coisa, né? Eu não estava esperando, eu não sabia, ninguém sabia que ia acontecer tanta coisa no nosso país, que ia acontecer tantas coisas difíceis conosco, com a nossa família, com os nossos irmãos, porque os nossos irmãos são familiares, né? Fazem parte do nosso coração. Então, o que nós vivemos hoje, né, com a Denise e com o Isaac, foi familiar. Nós sentimos dor como se nós tivéssemos perdido o meu filho Davi, né? Ele estava com dificuldade de entender, né? Ele estava o tempo todo falando, eu não acredito que o Anthony morreu. Então, assim, nós vivemos tantas coisas nesses últimos dias, e eu não sabia disso, mas essa palavra foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, porque o Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabia que nós íamos enfrentar essas dificuldades. O Espírito Santo sabia que nós estaríamos enfrentando nesse contexto da nossa vida aqui, na terra, na nossa sociedade, no nosso Brasil, hoje, tantas dificuldades. Nós não sabemos o que fazer, a situação está caótica. A realidade do nosso país é caótica. Eu não estou aqui para pregar de forma nenhuma, pelo contrário, minha palavra é tem esperança. Mas na introdução da palavra eu tenho que falar do contexto, né? Eu tenho que contextualizar essa palavra, eu tenho que trazer ela para a nossa realidade, para a sua realidade. E a nossa realidade como brasileiros, nossa realidade como homens e mulheres de Deus, porque nós não somos só questionados por sermos brasileiros, nós somos questionados por sermos homens e mulheres de Deus. Ou você não está sendo questionado? Lembra que o pastor Jeto falou aqui? Se você não está sendo questionado, tem algum problema. Porque se você é um homem ou uma mulher de Deus, você tem que ser questionado, porque o mundo não concorda com você, a sociedade pós-moderna não concorda com você. Então, se você está legalzinho, está todo mundo te aceitando, é que tem algum problema. Você está tomando a forma do mundo, você está tomando o esquema, você está no esquema deste mundo. Então, nós estamos vivendo realmente tempos difíceis, e por isso eu creio, o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração. Muitos têm vivido problemas de crise familiares, problemas conjugais, problemas de saúde, doenças incuráveis. Tem problemas sérios acontecendo com muitas famílias à nossa volta. No início do culto nós oramos por pessoas enfermas que estão sendo curadas, mas outras pessoas estão ficando enfermas enquanto eu estou falando. Então, a nossa realidade neste contexto se assemelha ao contexto desse texto que nós vamos ler. Vamos então para o texto da Palavra de Deus, capítulo 5 de Marcos, do verso 21 ao 24 primeiramente. Acompanhe na sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Eu tinha que comprar uma Bíblia com letra maior, só que eu comprei a letra grande, eu tenho que comprar a extra grande, porque já está pequena. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Eu fiz o óculos, a minha revisão foi 3 meses atrás, está tudo em ordem, irmão. Não é falta de óculos, não. Versículo 21 do capítulo 5 de Marcos. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E o texto termina dizendo: Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, meu irmão, pula do 24 para o 35, que é a continuação, porque no meio dessa história tem um outro momento, eu vou falar dele depois. 35, capítulo 21.
seguindo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Vamos repetir? Não tenha medo. Não, o ensaio ficou mais ou menos, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Não tenha medo, simplesmente creia. Melhorou. Foi isso que Jesus falou para Jairo. E é isso que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, está falando para você nessa noite. Não tenha medo, tão somente ou simplesmente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa em aramaico: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressa para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Senhor, a sua palavra foi lida. Senhor Deus, palavra de poder, palavra de milagre, palavra de esperança, palavra de ressurreição da morte. E nós entregamos essa palavra em nome de Jesus. Espírito Santo, age através do poder da palavra de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse contexto desse texto, ele é tão maravilhoso. Se você começar do capítulo 4 e passar pelo capítulo 4 e 5, você vai ver várias ações sobrenaturais de Jesus Cristo. O escritor do Evangelho, Marcos, ele fez questão, e Marcos foi a base dos evangelhos sinópticos. Quais são os sinópticos? Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos que têm a mesma visão, sinóptico, estão na mesma sintonia, na mesma visão. E Marcos foi a base. Mateus escreveu baseado nos relatos de Marcos, claro, na visão dele. E Lucas escreveu também baseado nos relatos de Marcos, claro, com a visão de Lucas. Mas Lucas faz questão, esse texto de Lucas ele é bem mais completo que os outros. Esses relatos estão nos outros evangelhos, mas ele fica mais completo. E Marcos faz algumas ressalvas. Mas o principal foco dessa palavra é que Deus está demonstrando no capítulo 4, quando os discípulos estão sofrendo medo de morrer por causa da tempestade, e eles gritam, e Jesus está descansando, ele está dormindo, e eles dizem: Senhor, parece que você não está percebendo que nós vamos perecer, que nós vamos morrer. Vocês viram, os discípulos não adoram em Jesus. E muitas vezes nós assumimos essa postura também. Muitas vezes nós, mesmo sabendo que estamos com Jesus no barco, que Jesus está conosco e Ele está descansando, porque Ele tem todo o poder, Ele tem essa possibilidade, essa autoridade, e nós então nos desesperamos e damos uma dura: Jesus, o senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Jesus, o senhor não está vendo? Mas eu quero que você preste atenção, porque Jesus, Ele comanda a tempestade, Ele diz: aquieta-te, mar, e a tempestade vai embora. Jesus, Ele também depois, Ele desce do barco, e Ele entra em terra firme na cidade de Gadara, e Jesus tem um encontro com um jovem que era totalmente destruído nas suas emoções e no seu espírito, e estava possesso, controlado por demônios, e ele era incontrolável, diz o texto. Nem correntes, esse é um detalhe que está em Marcos, que não está nos outros evangelhos. Nem correntes conseguiam prendê-lo, está escrito no texto. E aí eu quero que você entenda que Jesus tem autoridade sobre os seres espirituais. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele acalma o mar, a tempestade. Jesus tem autoridade sobre os seres espirituais. E Jesus então começa no capítulo 5 o relato sobre Jesus indo até a casa de Jairo. Mas no meio do caminho,
ele encontra uma mulher que há 12 anos estava enferma. E ela, diz o texto, o Marcos é detalhista, ele diz, ela gastou tudo o que tinha investindo com os médicos e ninguém conseguiu tratá-la, resolver o seu problema. E apenas o toque dela nas vestes de Jesus restaurou a vida daquela mulher. E Jesus então diz, eu percebi, eu senti que de mim saiu o poder. Meus irmãos, Marcos faz referência ao toque da mulher em Jesus, e aqui Marcos faz referência quando nós estamos lendo sobre Jairo, que Jairo diz, se o Senhor apenas tocar na minha filha. Não é à toa que está escrito isso. É referência ao toque de Deus, ao toque de Jesus nas nossas vidas. Eu quero que você esteja atento a isso. Então, nesse momento, Jesus mostra a sua autoridade com aquela mulher, a autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre todo tipo de enfermidade. E para concluir essa narrativa do texto do evangelista Marcos, Jesus mostra a sua autoridade sobre a morte. Ele derrota a morte e ele ressuscita aquela menina. Você crê nisso? Você crê nesse Jesus? Ou você crê num Jesus histórico? Um Jesus que você ouve contar historinhas. Ah, o pastor está contando as historinhas de Jesus. A história de que ele acalmou a tempestade, a história que ele expulsou o demônio, a legião de demônios do endemoniado gadareno. O pastor contando a história da mulher que tinha 12 anos, estava enferma e tocou em Jesus e foi curada. O pastor está contando a história de Jesus curando a filha de Jairo. Esse Jesus é o mesmo Jesus ontem, naquele tempo, é hoje e é o mesmo Jesus eternamente. Ele está sentado à direita do Pai, ele está em pé diante do trono, diz, quando Estevão olha para o céu, ele vê Jesus Cristo em pé diante do trono do Pai. Esse é o mesmo Jesus que governa a natureza, que governa os poderes espirituais, que tem poder sobre as enfermidades e que vence a morte, já venceu a morte. E você também vai vencer a morte, porque ele garantiu, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Porque no último dia, todos que morremos, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 15, no último dia, todos que morremos, seremos, através do toque da trombeta, seremos ressuscitados e encontraremos com Cristo nos ares e viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a esperança. Tenha esperança. Tenha esperança. Nós vemos nesses relatos que quando tudo parece perdido, quando você acha que Jesus vai chegar atrasado, Jesus chegou atrasado para acalmar a tempestade, Jesus chegou atrasado, a mulher ficou 12 anos, Jesus chegou atrasado. Jesus nunca se atrasa, meu irmão. Deus não se atrasa. Ele nos liberta das prisões. Jesus tem o controle sobre todas as coisas, naturais ou sobrenaturais. Ele é a nossa esperança. Amém? Esse é o Jesus que nós cremos, o Jesus que governa, que tem autoridade e tem poder sobre todas as coisas. É nessa palavra que eu quero que você ponha a sua esperança, a sua confiança. Não tem esperança que um homem revestido de autoridade do povo, todo o poder emana do povo, na democracia, mas não tem esperança que um homem vai resolver os seus problemas. Não tem esperança disso. Põe a sua esperança no Senhor Jesus. Põe a sua esperança no Senhor, que tem poder sobrenatural sobre todas as coisas. E ponha a sua esperança, se você pode ter alguma expectativa, em homens que tenham o poder de Jesus na vida deles. Em homens e mulheres que estejam debaixo do governo desse Jesus, que tem toda a autoridade. Essa é a palavra do Senhor para essa noite. Mas nós vamos falar sobre alguns momentos, alguns tópicos sobre a vida de Jairo. Eu quero compartilhar com você mais um pouquinho do texto que nós lemos, para que você possa compreender. Jairo, quando estava com aquele problema com a sua filha, ele não ficou com o problema para ele. Ele levou o problema para Jesus. Você vai se identificar, no contexto dessa palavra, algumas coisas que o Ângelo e a Valéria falaram aqui. O texto lá no verso 35 diz, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo e disseram, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Jairo
tinha urgência de levar o problema dele para Jesus. Qual é a urgência que você tem com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dificuldades? Qual é a urgência? Lucas nos informa lá, quando ele escreve essa mesma narrativa, né, que a filha de Jairo tinha 12 anos. E Marcos também vai informar, mas ele informa mais no final. Todos os outros recursos para salvar a filha de Jairo já tinham sido feitos. Jairo então busca o único que poderia resolver aquela situação. Jairo não perdeu a esperança. Jairo crê que Jesus, impondo as mãos sobre a filha dele, ele diz isso, ele vai salvar a sua filha, vai fazê-la se levantar e viver novamente. Jairo crê no poder do toque das mãos de Jesus. Ele confia que Jesus é sua única esperança. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Tenha esperança. Jairo não aceitou barreiras. Jairo tinha algumas barreiras. A primeira barreira que ele tinha é que ele era chefe de uma sinagoga judaica. A barreira da religião. Tem tanta gente que tem perdido as esperanças e tem desistido de viver por causa da barreira da religião. Pessoas que não têm buscado a Jesus, que não têm entregado a sua vida a Jesus por causa da barreira da religião. Ah, mas eu sou de tal religião, a minha família é de tal religião. Busque a Jesus. Jesus é a única esperança para você. Jairo venceu essa barreira. Jairo era o presidente de uma sinagoga, como se fosse o presidente da igreja. Ele era responsável por aquela chefe maior da sinagoga. E ele venceu aquela barreira. Ele saiu da sua posição de sucesso, uma posição de importância como um líder judaico, e foi atrás do Messias Jesus Cristo. E essa foi a segunda barreira que ele venceu. Os líderes judaicos estavam planejando matar Jesus. Marcos 3,6 está escrito exatamente isso. Aqueles líderes já planejavam matar Jesus. Jairo, sendo um líder judeu, um líder judaico, um líder da sinagoga, foi buscar a Jesus, a quem os seus companheiros de religião queriam matar. Jairo não aceitou as barreiras. O que tem te impedido de ter esperança e de se chegar a Jesus e de entregar o seu problema a Jesus, assim como fez Jairo? Jairo confia em Jesus, e nessa determinação de Jairo em entregar a Jesus, em confiar em Jesus, eu vejo três coisas, três fatos que marcam esse texto. Jairo, em primeiro lugar, se humilhou diante de Jesus. Ele reconheceu que estava diante do maior, estava diante do maioral, alguém que era maior que ele. Ele reconheceu o poder de Jesus Cristo. Ele se prostrou e ele não exigiu nada. Ele tinha autoridade, mas ele não exigiu nada de Jesus. Com humildade ele disse: se o Senhor tocá-la, eu sei que ela vai ficar curada. Alguém disse que não há lugar na terra mais alto do que os pés de Jesus Cristo. Não existe lugar no mundo mais alto do que estar prostrados diante de Jesus. Aqueles que caem de joelhos aos pés de Jesus, um dia vão estar ao seu lado, de pé, reinando na eternidade. É isso que essa palavra nos faz lembrar. É isso que esse texto nos mostra. Marcos mostra isso para mim e para você. Em segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Ele não desanimou, ele perseverou na oração. Ele tem uma causa e ele estava disposto a não desistir dessa causa. Tem tanta gente desistindo de Jesus, tem tanta gente desistindo de caminhar com Jesus, tem tanta gente desistindo de levar as suas causas aos pés de Jesus. E meus irmãos, nós temos discutido muito no nosso curso de teologia a questão da salvação. E eu quero dizer para você que aquela dúvida se perde ou se não perde a salvação, a resposta do apóstolo Pedro é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é perseverança. O segredo é perseverar. Esse é o sinal, essa é a conclusão. Aquele que persevera, conquista. Aquele que fica firme do lado de Jesus, que segue Jesus, aquele que vai ao encontro de Jesus e coloca as suas causas aos pés de Jesus, não voltará com as mãos vazias. Voltará para casa recolhendo a grande colheita na sua vida.
E em terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Ele não tinha dúvida em pedir. Ele não tinha dúvida em confiar. Ele creu firmemente em Jesus Cristo. Ele creu que Jesus tinha a solução. A fé de Jairo venceu o sofrimento. Qualquer semelhança com as nossas vidas, com a vida do irmão Ângelo, da irmã Valéria, não é mera coincidência. É a realidade da palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos essas narrativas do texto da palavra de Deus e nós achamos que isso é passado, que isso aconteceu lá com os discípulos, porque Jesus estava presente. Meu irmão, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não entre no engano de Satanás, de pensar que Jesus está longe. Isso é teologia liberal, que acha que Jesus é histórico e está longe daqui. Não, Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus é a presença de Jesus em nosso meio. Jesus vai com Jairo levando a solução. E é isso que eu quero que você entenda. Tenha esperança, mas a esperança não está em homens. A esperança não está em coisas. A esperança está em Jesus. Quando Jesus vai com você, quando Jesus te acompanha, quando você acompanha Jesus, confia em Jesus, Ele traz a solução. Jesus se importa com a nossa dor. Ele não está longe, Ele está próximo, sentindo a nossa dor. A situação mais difícil que nós vamos ter que enfrentar pelos próximos dias é de entendermos e sustentarmos os nossos irmãos que perderam o seu filho na sua dor. A coisa mais difícil para você caminhar com a pessoa é entender e ajudar a pessoa a suportar a dor. É isso que Jesus faz, Ele entende a sua dor. Jesus sempre se importa comigo, com você. Jesus se importa com a sua causa. A sua causa, a sua vida, a sua dor, a sua luta, mexe com o coração de Jesus. Assim como Jairo mexeu com o coração de Jesus. Meus irmãos, a realidade de uma criança, de uma menina de 12 anos na cultura judaica não era uma realidade muito boa. As mulheres, elas não eram valorizadas na cultura judaica. Jesus mudou isso, não foi o feminismo. Foi Jesus que mudou. Jesus que colocou a mulher no seu devido lugar de importância e da expressão que a mulher tem, que Deus criou para ser. Não foi o feminismo, foi Jesus Cristo. Foi o cristianismo que começou a libertação. E as mulheres viviam num sobrepeso muito grande das leis judaicas. E uma menina de 12 anos não era muito feliz. Mas Jesus conhecia a necessidade daquelas crianças, daquelas meninas. E o coração de Jesus foi mexido quando Jairo disse: a minha filhinha está enferma, Senhor. E eu creio que se o Senhor tocar apenas, ela vai viver, ela vai ser curada. Isso mexeu com o coração de Jesus. E Jesus traz 3 palavras que eu quero destacar para nós concluirmos essa palavra. E eu quero que você saia daqui essa noite confiando nessas 3 palavras de Jesus, porque essas 3 palavras mudaram a realidade da vida de Jairo e da sua filha, e essas 3 palavras podem mudar a sua realidade também, porque é Jesus que está falando. E ele diz para Jairo, mas ele está dizendo para você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é contextualizada, ela é para hoje, ela é para agora. Ela não ficou lá. Não é só para Jairo e sua filha, é para todos aqueles que leem a palavra e que recebem essa palavra em seu coração. Primeiro, Jesus entregou uma palavra de fé para Jairo. Não temas, crê somente, está lá no versículo 36. Era fácil para Jairo crer em Jesus quando a filha dele estava viva, estava bem, ou estava enferma, mas ainda tinha vida. Mas agora eles recebem a notícia que ela está morta. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, meu irmão, também nós somos levados a desistir de crer em Jesus. E Jairo também foi levado. Mas Jesus dá essa palavra para ele. Crê somente. Jesus conhecia o coração. Jesus conhece o seu coração. Assim como ele conhecia o de Jairo. Jesus conhece o meu coração. E a palavra de Jesus para você é: não temas, crê somente. Primeira palavra. A segunda palavra de Jesus, uma palavra de esperança. Essa palavra: tem esperança. A criança não está morta, mas dorme. Eu quero dizer para você, existe muita confusão quanto a esse contexto. Eu fiz questão de deixar bem destacado isso para que eu possa tentar deixar você com uma certa clareza. Existem muitas doutrinas e muitas vezes evangélicas que confundem
E tanto nesse texto quanto no texto do apóstolo Paulo em Coríntios, ele fala sobre a morte ser um estado de sono. Eu quero que você entenda que isso não se refere ao estado físico da pessoa. O que Jesus está querendo dizer aqui é que o corpo físico está dormindo, está morto, está sem vida, mas a alma e o espírito está vivo. A alma e o espírito da pessoa estão vivos. O texto de Tiago 2 diz que assim como o corpo sem espírito está morto, e o texto termina também, a fé sem obras é morta, mas nós temos a confiança de estar ausentes do corpo para habitar com o Senhor, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:8. E estar com Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher, diz Paulo em Filipenses 1:21, 22. Paulo está dizendo que ele não sabe dizer o que é melhor, está vivo ou está morto, porque morrer é lucro e é estar com o Senhor. Então, não é a alma que dorme, mas o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo. É esse o significado dessa palavra dorme. A alma não está dormindo, é um corpo que perdeu a alma, que deixou de viver. E ele vai aguardar então a segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 15, de 51 a 58. Essa é a verdade da palavra de Deus. É assim que nós compreendemos o significado da morte. A morte é o fim da vida terrena, do corpo. Mas a alma continua viva e vai viver com Jesus. E no último dia Jesus vai retornar. E haverá o toque da trombeta, e o nosso corpo, o corpo dos que morreram, diz o texto em 1 Coríntios, ressuscitarão para viver a eternidade, serão glorificados e viverão a eternidade com Jesus Cristo governando para sempre. É isso que Jesus está dizendo. Jesus dá uma palavra de esperança, que mesmo que aquela morte física se mantivesse, a morte eterna estava vencida. Jesus garantiu para mim e para você, que a nossa morte eterna está vencida. E a terceira palavra que Jesus disse para aquela menina, a palavra de poder. E eu quero que você preste atenção nessa palavra. Palavra de poder que Jesus disse para aquela menina. Jesus fala para ela, nome da palavra menina em aramaico, Talita cumi. Menina, levanta. Menina, levanta. E eu quero que você, nessa noite, você esteja prestando atenção nessa palavra. E que você possa ouvir essa palavra de Jesus. As 3 palavras que Jesus entregou para ela. Não se desespere, apenas creia. Tenha esperança. A morte não é o fim. Os problemas não são o fim. As lutas que você tem enfrentado não são o fim. E a terceira palavra de Jesus: levanta, saia do seu lugar, saia do lugar de comiseração, saia do lugar de vitimização, de se achar o pior dos homens, a pior das mulheres. Saia do seu lugar de morte espiritual, saia do seu lugar de estar deitado, sem conseguir reagir. Ouça a palavra do mestre que está dizendo para você: levanta. Levanta e anda, ele disse para o paralítico. Aquela menina estava morta, deitada. Ele disse: menina, Talita cumi. Menina, levante. Eu quero dizer para você nessa noite, para você, meninas e meninos que estão aqui nessa noite, levante, em nome de Jesus. Não aceite, não fique parado. Não fique se comiserando, dizendo: eu não vou conseguir, eu não tenho mais chance, eu não vou aguentar. Eu vou receber a palavra dos médicos. Os médicos disseram que não tem mais solução para mim. O psicólogo diz que não tem mais solução para o meu problema. O terapeuta familiar diz que não tem mais solução para o meu casamento. Não acredita nessas palavras. Acredita na palavra de Deus. Acredita na palavra de Jesus. Não temas, apenas creia. Creia que o Senhor Deus pode restaurar a sua vida. Creia que Deus pode restaurar o seu filho, sua filha. Creia que Deus pode restaurar o seu casamento. Creia que Deus pode restaurar a sua saúde. Creia e levanta do seu lugar
e vá aos pés de Jesus. Levanta do seu lugar e vá ao encontro de Jesus. Que essa palavra possa ter trazido esperança para o seu coração. Tenha esperança. Não se entregue. Não se entregue ao mundo caótico. Não se entregue aos relacionamentos caóticos. Não se entregue às enfermidades mortais. Não se entregue às palavras mortais. Se alguém falou para você que o seu sonho estava morto, não aceite em nome de Jesus. Somente Deus pode declarar isso sobre a sua vida. Se alguém diz para você que o seu relacionamento estava morto, não acredita nisso. Jesus pode ressuscitar. Se alguém disse para você que não existe esperança, não acredite. Porque Jesus está dizendo para você nessa noite: tenha esperança. Amém? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos.